Bem-vindos à nossa aula de número 188, 188, item 9 do capítulo 20, item 9, efeitos da recorrência do ciclo econômico sobre a economia de mercado. Como estamos fazendo? Vamos compartilhar diretamente no PDF e vamos lá ver os efeitos dessas loucuras, dessas aventuras. As reiteradas tentativas de alcançar a prosperidade pela expansão do crédito, responsáveis pelas flutuações cíclicas da atividade econômica, se devem, em última análise, à popularidade de que goza a inflação e a expansão do crédito. Então, eu acho assim, olha, vamos só, vamos grifar isso aqui tudo, e eu vou sublinhar isso aqui, ó. Tentativas de alcançar a prosperidade. Eu eu tô com Mises aqui. Eu me recuso a achar que as pessoas querem fazer só maldade, né? As pessoas se acham deuses e, como tal, acham que se tornam políticas podem melhorar a vida das pessoas, né? E não é assim. É o livre mercado que faz isso. Essa popularidade se manifesta claramente na terminologia corrente. O boom, é considerado como estímulo aos negócios, à prosperidade e ao progresso. Quando a gente faz nossas curvas, austríacos mesmo, a gente faz nossas curvas, a gente coloca lá, né? Está acendendo a coisa, a gente coloca lá o boom, o início do boom e tal, papapá, né? Sua consequência inevitável, o ajuste das condições à realidade de mercado, é considerado como crise, declínio, estagnação, depressão. É assim que, diferente de todo mundo que está doidão por conta de 2025 vai vir o anticristo, ou 2025 as economias vão quebrar, óbvio, um ciclo emendando no outro, é o que nós vamos tratar nesse item, mas isso para nós, eu, Mises e muito poucos austríacos, isso para nós não é um motivo de tristeza, para nós é um motivo de, ó Deus, glória a Deus, né? Se Mises não fosse ateu, ele falaria isso. Agora nós vamos descobrir quão pelado, quanto machucados estamos, para daqui para frente, se pararem de jogar flecha na gente, a gente conseguir resolver o problema. E não ficar dando cachaça, embebedando o coitado que está morrendo. As pessoas se revoltam diante da evidência de que o elemento perturbador. Meu pai faleceu sem eu conseguir explicar, botar na cabeça dele isso. Eu cheguei a colocar uma parte e outra parte dizer, não, mas um pouquinho de inflação é bom, Rodrigo. Ele falava isso. Mal falando sobre inflação, não entendendo inflação, né? Mas tudo bem. Meu pai tinha uma coisa muito bacana, foi quem me primeiro ensinou que os Estados Unidos exportavam inflação. Foi muito bacana da parte dele, nunca me esqueci. As pessoas se revoltam diante da evidência de que o elemento perturbador provém dos maus investimentos e do excesso de consumo no período de boom. As pessoas cobravam. Você for lá falar para não, não é para dar crédito fácil, não é para fazer isso. Ah, você arruma briga com todo mundo, com meus amigos empresários, com a Fiesp, com todos. E que esse boom artificial está condenado ao fracasso. Ficam procurando a pedra filosofal que possa fazê-lo durar. É isso que a Fiesp, o governo, faz com que os pesquisadores nas universidades, economistas, tentem achar o que nunca será achado. Já assinalamos anteriormente em que medida pode-se chamar de progresso econômico uma melhora na qualidade e um aumento na quantidade dos produtos. Já explicamos. Se aplicássemos esse critério às várias fases das flutuações
cíclicas da atividade econômica, teríamos de chamar o boom de retrocesso e a depressão de progresso. O boom desperdiça escassos fatores de produção através de maus investimentos e reduz o estoque disponível através do excesso de consumo. Suas alegadas vantagens são pagas com o empobrecimento, que é o que, de uma forma muito simplista, e talvez não entendendo exatamente o contexto geral de que se fala, quando o meu grande amigo, um dos meus mentores, uma pessoa fantástica, maravilhosa para a vida, para tudo, amigo querido, que eu amo, chama-se César Tonheiro. Cezão, ele tem um ditado que diz: em determinado momento da economia se descobre quem estava nadando pelado. O que ele quer dizer com isso é quem estava vivendo sob crédito fácil, né? Se dizendo vestido, quando a água baixa mostra que está pelado. Não tinha. O que eu vejo muito importante é que muita gente começou a ver a água subir e estava de roupa, não estava pelado. Talvez seja, não sei se nunca perguntei para ele, quando eu me encontrar, vou perguntar se ele quer dizer isso, ou se ele quer dizer que a pessoa pulou, que a piscina estava cheia e foram nadar, pulou-se gente pelada, pulou-se gente vestida, e quando esvaziou a piscina, e aí não é isso que nós estamos aos tempos dizendo. Existem gente que pula pelada, mas existem gente que estava de roupa e que, tomando como a inundação de crédito a quantidade de água, tem gente que conseguiria se dar bem com a subida da água e vestir roupa, se isso fosse algo normal e não algo artificial. E quando a água baixa, depois de um ciclo desse, ela leva a roupa, inclusive de quem entrou de roupa durante a enchente. Ok? Então, isso é importante de deixar claro, porque é uma diferença crucial. Perfeito? Que deixem amarelo aí para vocês escreverem isso aí para o vídeo, escreve tudo isso que eu falei. A depressão, por outro lado, é o retorno a um estado de coisas em que todos os fatores de produção são empregados de maneira a melhor satisfazer as necessidades mais urgentes dos consumidores. Então, só para que vocês se lembrem, com relação ao capítulo 16 dos preços, 16 do mercado, dos preços, né, e 15 do mercado, no começo da nossa parte 4 do livro, a gente assinalou que pode se chamar de progresso econômico o quê? Uma melhora na qualidade e um aumento na quantidade de produtos. Isso é o que define que pode se chamar de progresso econômico. Se a gente aplica esse critério nas várias fases do ciclo econômico da taxa, da teoria austríaca dos ciclos econômicos causada pelo aumento do crédito, o aumento dos meios fiduciários, principalmente para no mercado de crédito, para baixar a taxa bruta de juros do mercado artificialmente, se nós aplicarmos esse critério, nós teríamos que chamar de parte que toda a sociedade está feliz, o boom do quê? Do problema, do atraso, não do progresso, do atraso econômico. Por quê? Porque no boom, o cara começa um prédio que não vai acabar, então ele gastou recursos que deveriam ter sido usados em outros lugares, e vai ser jogado fora. Ah, e, por outro lado, a gente tinha que olhar para a depressão como algo bom. Passado o boom, as coisas erradas que se fizeram, agora é hora de se ajustar. Não caso não tivesse tido um boom, mas ajustar a doença causada por ele. Então, entende por que
Eu comecei o ano feliz da vida, porque eu estou sentindo o cheiro da depressão no ar. Isso não é ser do contra. Isto é ser um economista de verdade. Beleza, pessoal? Então prestem atenção nisso aqui tudo com muita profundidade. Tentativas desesperadas têm sido feitas para achar no boom alguma contribuição positiva ao progresso econômico. Bom, imagine então que todos os políticos de Brasília hoje se convençam de tudo que nós sabemos até agora. Eles ainda assim, eles vão querer achar uma justificativa, porque isso enriquece eles. Mantém o sistema como está. Tem se dado ênfase ao papel que a poupança forçada, nós falamos isso no item 6, 5, né? Forçada representa na acumulação de capital. O argumento é inútil. Já foi mostrado antes que é muito discutível a afirmação segundo a qual a poupança forçada pode conseguir mais do que compensar uma parte do consumo de capital ocorrido no mundo. Já foi demonstrado aí para cima. Se aqueles que louvam os efeitos alegadamente benéficos da poupança forçada fossem coerentes, eles teriam de propugnar um sistema fiscal que subsidiasse os ricos com impostos arrecadados das pessoas de menor renda. Lembra dessa história? Eu falei sobre isso. Antes, bom, eu já li, então, obviamente, já falei, né? Já li 10 vezes esse livro, então, óbvio que se eu falei antes é porque eu estava sentado sobre ombros de gigantes como o de Mises. Mas eu falei isso lá atrás. Eu falei o seguinte, que o Paulo Guedes, se ele deu o auxílio emergencial para todo mundo, o que ele tinha que fazer? Se os babacas que apoiam Paulo Guedes tivessem, fossem coerentes, é o que Mises está dizendo aqui, eles teriam que propugnar um sistema fiscal que subsidiasse os ricos com impostos arrecadados das pessoas de menor renda. A poupança forçada, assim conseguida, proporcionaria um aumento líquido do capital disponível, sem provocar simultaneamente um consumo de capital ainda maior. Entenderam? Alguém, lembra que eu grifei no 6 ou no 7 ou nos subitens? Alguém, pelo amor de Deus, pegue a parte que eu grifei lá dizendo assim, ó, isso aqui foi o que Paulo Guedes usou para dizer que ia errar, mas ia errar menos baseado em Mises, certo? Ok. Então, esta parte aqui, vocês mandam para o Paulo Guedes, escrevem aí, mandar para o Paulo Guedes, por quê? Porque isso é o que mostra o que ele tinha que fazer, que é o que eu falei lá. Ele tinha que, então, agora pegar todo o dinheiro dado, agora vocês vão pagar tudo que nós demos. Vocês vão pagar que eu vou dar isso para os ricos. Infelizmente, era o certo, mas isso não teria nenhum homem capaz de propor isso no modo atual. Acho que nem Milei seria tão corajoso, nem eu, nem ninguém. Né? Eu chamava de louco e botava a gente enforcado em praça pública. Os defensores da expansão do crédito costumam também alegar que alguns dos maus investimentos feitos no boom tornam-se rentáveis posteriormente. Esses investimentos, dizem eles, foram feitos cedo demais, isto é, no momento em que a quantidade de bens de capital e as valorações dos consumidores ainda não justificavam a sua construção. Então, aqui é político, mais uma vez, tentando justificar as várias estradas de ferro da Inglaterra que cortam para cima e para baixo toda a Inglaterra, hoje louvado seja, né? Os maus investimentos. Vamos ver? Não obstante, o dano causado não foi muito grave. Não obstante, você dizer que o dano causado não foi muito grave, uma vez que esses projetos deveriam ser de qualquer forma executados mais tarde, tendo essa justificativa, pode-se admitir
que essa descrição fosse correta em relação a alguns casos de mau investimento provocado pelo boom. Poderíamos admitir tal coisa. Mas ninguém se atreveria a dizer que essa afirmativa seja aplicável a todos os projetos cuja execução tenha sido encorajada pelas ilusões criadas por meio de uma política de dinheiro fácil. Então, se poderia dizer que uma ou outra se deu bem. Podemos dizer o seguinte, que a Tecnobens teria se privilegiado pelo primeiro momento, 2009, Minha Casa Minha Vida, e ao se cortar, teria se tornado a maior construtora do país por conta da tecnologia e não teria competido com a série de coisas que aconteceu. Ok, poderia, mas não que todas, né? Que isso seria aplicável a todos os projetos. Mas vamos continuar. Seja como for, nada disso poderá alterar as consequências do boom, nem desfazer ou atenuar a depressão que certamente virá em seguida. Os efeitos do mau investimento se fazem sentir de qualquer maneira, mesmo que esses maus investimentos possam ser considerados mais tarde em outras condições como investimentos saudáveis. Então, trazendo, por exemplo, para que vocês entendessem. Imagina que acontecesse o que eu acabei de falar, e a Tecnobens quebrasse todas as outras e a Tecnobens ficasse no mercado. Ela foi beneficiada por um aumento de crédito fácil. Então, alguém poderia falar, você poderia falar que, né, isso aconteceu para o bem, mas na depressão, ela sozinha no mercado, ela deixaria. Estou falando porque isso está me aventando agora. Isso é um pensamento. Era parte da estratégia. Com a saída no mercado, a demanda iria cair, mas não cairia tanto quanto as ofertas na hora do ajuste da depressão. Portanto, a lucratividade da minha empresa seria muito maior, o que me daria muito mais gás até a retomada do processo. E eu tinha um gap tecnológico onde o meu custo de produção estava em 1.000, meus concorrentes na época do boom estavam em 2.000, e eu iria subir isso até 1.800 e até o mercado aprender com a curva de aprendizado, chegar no 1.800, eu desceria para o 1.400 e eles poderiam quebrar alguns. Então, eu vislumbrava estrategicamente um crescimento gigantesco. Infelizmente, o governo não deixou isso acontecer. Tudo bem. Se em 1845 tivesse sido construída uma estrada, e foi muito bom para mim, eu teria me tornado uma pessoa insuportável, com toda certeza. Se em 1845 tivesse sido construída uma estrada de ferro na Inglaterra, que não teria sido construída, não fora a expansão do crédito, a situação nos anos seguintes não seria afetada pelo fato de que em 1870 ou 1880 os bens de capital necessários para a sua construção estariam disponíveis. Então, que me diz, se em 1845 tivesse sido construída uma estrada de ferro na Inglaterra, que não teria sido construída fora, não fora, não tivesse acontecido por conta da expansão de crédito, a situação nos anos seguintes não seria afetada por este fato, porque os bens de capital em 1870 estariam disponíveis. O fato de que tenham sido mais tarde vantajoso poder dispor da estrada de ferro sem novos gastos de capital e trabalho não compensa de modo algum as perdas incorridas em 1847 em virtude de sua construção prematura. É o problema. Que problema, Rodrigo? Lembra da Currency School, 1844, crédito. Então, vamos construir estrada de ferro, vamos fazer prédio. É isso. Né? O boom produz empobrecimento, mas muito mais desastrosos são seus danos morais.
E aqui eu acho que Mises chega num ponto que eu sei que ele não gosta de falar, mas que eu peço que vocês que estejam aqui guardem no coração de vocês, porque isso é importantíssimo. Essa é a destruição moral que é resultante dos bons, que causa um problema gigante. As pessoas ficam desanimadas e deprimidas. Quanto mais otimistas estão durante a prosperidade ilusória do boom, maior é o seu desespero e sua sensação de frustração depois. Eu vejo isso na minha casa. Eu vejo isso com a Fernanda, que acha que eu estou errado, porque para ela sair daquela euforia e viver o que é hoje é algo muito difícil. Eu vejo isso, que ela externa isso. Imagina que ela é a maioria das pessoas. O indivíduo está sempre pronto a atribuir a boa sorte, está sempre pronto para atribuir para a boa sorte, para a boa sorte. Então, ele está sempre dizendo assim: ó, eu tive uma boa sorte, não foi boa sorte, para a sua própria eficiência e considerá-la uma recompensa bem merecida pelo seu talento. Ixi, eu já vi em casa, já vi em todo lugar. Ixi, naquela época eu ganhei dinheiro, hein? Nossa, trabalhei bem, fui bem. Ele não consegue entender que naquela época ele ganhou dinheiro, comprou sítio, depois se ferrou, mas muitos funcionários meus eu alertei. Rogério Eusébio foi um deles, estava acontecendo. Aquela boa sorte que ele dizia que era fruto do seu trabalho, de todos nós, era boa sorte falsa, criada pelo boom. Então era pelo seu talento, dedicação e propriedade, probidade. Mas a reviravolta da sorte, ele atribui a outras pessoas. Nunca é culpa nossa. E, sobretudo, para a absurdidade das instituições políticas e sociais. Aí é o governo que botou a taxa de juros em 14, é isso, é aquilo, aquilo outro. Não culpa as autoridades por terem provocado o boom. Não culpa o Paulo Guedes, Bolsonaro, Lula que continuou dando a cachaça, né? Culpam o velho e bom Michel Temer, né? Eu não gosto do Michel Temer, tá, pessoal? Mas, por forças da ocasião, eu vou contar essa história. Por forças da ocasião, ele teve que ser o único governo liberal minarquista que já existiu. Não minarquista, né? Mas as tendências do liberalismo minarquista, do libertarianismo, ele teve que adotar. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso, porque eu estive lá com ele. Né? Não culpa as autoridades por terem provocado o boom. Condena-as pelo inevitável colapso. Na opinião do público, mais inflação e mais expansão do crédito são os únicos remédios contra os males que a inflação e a expansão do crédito provocam. E, portanto, é a tese de para curar uma ressaca é dar mais cachaça. Pois bem, vou contar a história antes de continuar o texto sobre Michel Temer. Quando nós fomos por conta da reforma trabalhista, que foi uma das políticas liberais adotada por ele, ele ficou 2 anos. E ele fez uma reforma trabalhista que, se ele não faz, tínhamos um problema geral. Olha como são as coisas. Ele não conhecia de economia austríaca, correto? Ele não conhecia de economia austríaca, não conhecia, ele me confessou isso. Eu dei uma ação humana para ele e a lei de Bastiat. A lei de Bastiat ele falou que conheceu na faculdade, no Largo de São Francisco, mas que não leu. Era uma coisa muito fora do sistema, mas que ele chegou a ver o assunto. E aí, ele não conhecia escola austríaca. Mas se ele não tivesse feito a reforma trabalhista, que lembra a história da readequação dos salários que tem que acontecer, crise que se tinha era muito, ia se demorar mais para se resolver.
O que ele fez com a reforma trabalhista foi deixar a CLT mais pró-livre mercado do que mais pró institucionalmente pró-trabalhador, porque não é pró, mas institucionalizada. Isso foi uma das coisas. Ele queria fazer a reforma previdenciária e mais uma série, né, administrativa e tudo mais. Pois bem, eu estou dizendo isso porque na nossa conversa lá na sala da presidência, no Palácio do Planalto, ele me confessou nas discussões das coisas que ele tinha que fazer, que era cortar os juros e tudo mais, uma pessoa, na verdade ele não me confessou. Ele tinha dado uma entrevista tempos atrás, de que logo que ele assumiu, uma pessoa telefonou para ele, um político grande, gigante, ligou para ele e disse assim: Temer, aproveite a sua impopularidade para fazer o que tem que ser feito. E ele explicou que o seguinte, o que o político quis dizer é o seguinte: quando um presidente é eleito e entra para, ele está com a popularidade em alta. E ele se corrompe, seu ego o corrompe por conta dessa alta popularidade e faz as coisas com muito cuidado, com medo de perder a popularidade. Olha que aula que eu recebi. E ele falou, aí ele contou lá, ele reexplicou o que ele tinha falado na entrevista. E essa pessoa, porque eu fiz a pergunta, assim, né, quando estávamos acabando, foram duas coisas legais que aconteceram. A primeira foi eu perguntar para ele quem foi a pessoa que tinha dado essa ligação, se tinha sido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que não tinha sido Lula, mas que tinha sido ah, uma pessoa muito importante. Não me lembro se ele falou que tinha sido um ex-presidente, mas aí tinha Sarney, que poderia ter sido, tinha o Fernando Henrique, não tinha sido Lula, poderia ter sido a própria Dilma, que eu vou descartar porque eu vou contar a história engraçada no final, né? Seriam essas pessoas, ou o próprio Collor. Pois bem, poderia ter sido o próprio Collor. Pois bem, a segunda fato engraçado é que, como o Bolsonaro ia assumir logo depois, já tinha sido eleição, eu disse para ele, eu falei, Temer, você é uma pessoa você, o Bolsonaro foi deputado durante muito tempo, fala com ele, você sempre foi líder lá, você sabe, vai saber conversar com ele, pede para se fazer um conselho de ex-presidentes, para que você repasse esses 2 anos que você viveu com essa impopularidade que lhe permitiu fazer muita coisa, para que ele faça o que tem que ser feito. E aí ele falou assim: só que se a gente fizer um conselho de ex-presidentes, Rodrigo, nós vamos ter que colocar a Dilma junto, o que não seria muito inteligente. E aí nós caímos na risada e o fotógrafo oficial pegou. Então ficou muito parecido àquele meme que sempre sai na internet, o pessoal lá na Casa Branca rindo, né, e fazendo. E nós todos começamos a rir. Eu não tenho essa foto, mas eu acredito que algumas pessoas que estiveram comigo lá devem ter. E ela é sensacional. Porque depois o fotógrafo mandou para o pessoal aqui do Ilan. Foi isso, né? Não seria muito inteligente escutar os conselhos da Dilma. Eu brinquei ainda na sequência, falei, bah, só pegar e seguir o inverso, pô. Vejam, dizem eles. Aí estão as fábricas e as fazendas, cuja capacidade de produzir não está sendo usada, ou pelo menos não a plena capacidade. Vejam as pilhas de mercadorias invendáveis e as multidões de trabalhadores desempregados. E vejam também o povão falando, né? E vejam também as massas populares que ficariam felizes se pudessem satisfazer suas necessidades mais amplamente. Só está faltando crédito. Crédito adicional possibilitaria aos empresários prosseguir ou ampliar a produção. O desempregado encontraria emprego de novo e poderia comprar os produtos. Esse raciocínio parece plausível. No entanto, é absolutamente falso. É o que a gente falou, curar o bêbado com cachaça. Se as mercadorias não podem ser vendidas e os trabalhadores não conseguem achar emprego, a única razão possível é a de que os preços e os salários pedidos estão muito altos. E isso, sem ter noção do que fazia, foi feito pelo Temer com a reforma trabalhista. Que foi isso que fez a gente dar o título de honoris causa para ele. Quem quiser vender seus estoques ou sua capacidade de trabalho terá de reduzir suas
pretensões até encontrar um comprador. Essa é a lei do mercado. Esse é o expediente por meio do qual o mercado orienta a atividade dos indivíduos de forma a melhor contribuir para a satisfação das necessidades dos consumidores. É o que nós estamos vendo desde lá do começo. Os maus investimentos do boom alocaram mal os fatores de produção não conversíveis em detrimento de outras alocações nas quais eram mais urgentemente necessários. Há uma desproporção na alocação dos fatores não conversíveis entre os vários setores da indústria. Essa desproporção só pode ser corrigida pela acumulação de novo capital e pelo seu emprego naqueles setores onde está fazendo falta. É um processo lento. Enquanto está em curso, é impossível utilizar plenamente a capacidade produtiva de algumas instalações para as quais faltam meios complementares de produção. É inútil alegar que também existe capacidade ociosa nas fábricas que produzem bens cujo grau de especificidade é pequeno. Então, todo mundo tem que se lembrar o que é grau de especificidade, né? Costuma-se dizer que o baixo nível de vendas desses bens não pode ser explicado por uma desproporcionalidade do capital fixo dos diversos setores. Ele quer dizer o seguinte: existem máquinas que só servem para comprimir os grãos de soja e fazer óleo de soja. Então não pode falar que por falta de bens de produção, né? É o Estado tentando achar um porquê, pelo amor de Deus, né? É assim, um somebody love, ó, preciso achar uma desculpa, né? Costuma-se dizer que o baixo nível de venda desses bens não pode ser explicado por uma desproporcionalidade do capital fixo dos diversos setores. Eles poderiam sim ser empregados em outros setores onde são necessários. Isso também é um erro. Essa afirmativa aqui também é um erro. Então, deixa eu botar em amarelo, em outra cor, verde, e deixar isso tudo grifado para entender que é uma coisa só, né? Se as cearias e usinas siderúrgicas, as cearias é que faz a laminação do aço, né? Os vergalhões. Então, se as cearias e usinas siderúrgicas de minas de cobre e serrarias não puderem funcionar a plena capacidade, a razão é uma só. Não existem no mercado compradores em número suficiente para comprar toda a produção por preços que sejam superiores aos custos de exploração. Como o variável custo só pode consistir em preços de outros produtos e salários, lembra? O mercado é uma coisa só. Então não adianta fazer esse malabarismo. E como o mesmo é válido em relação ao preço desses outros produtos, chegamos inevitavelmente à conclusão de que os salários são muito altos para que todos aqueles que desejam com trabalhar encontrem emprego e para utilizar os equipamentos inconversíveis até o limite em que não se torne necessário retirar bens de capital não específico e mão de obra de outros empregos onde atenderiam melhor às necessidades mais urgentes. Então, o maquinário da mina está lá. Só que os preços dos salários estão muito altos. Então, chegamos inevitavelmente à conclusão de que os salários são muito altos para que todos aqueles que desejam trabalhar encontrem emprego. E para utilizarem equipamentos inconversíveis até o limite em que não se torne necessário retirar combustível, diesel, ou comida, ou você sabe lá o que, para manter o funcionário vivo, que está sendo mais necessário em outro lugar.
de outros empregos onde atenderiam melhor às necessidades mais urgentes. Depois do colapso do boom, só existe uma maneira de retornar a uma situação em que haja uma firme melhoria do bem-estar material: acumular capital através de nova poupança, de modo a poder aparelhar adequada e harmoniosamente todos os setores da produção com os bens de capital necessários. É preciso prover aqueles setores indevidamente negligenciados durante o boom com os bens de capital que lhes faltam. Os salários terão de baixar. Reforma trabalhista. Aplaudam o Temer. As pessoas terão. Ele queria, talvez, fazer mais do que fez. O certo é acabar com a CLT. Quando, se não tem CLT, você pode pagar o que você quiser, num acordo entre as partes, você acaba com o problema da depressão rapidamente. As pessoas terão de restringir o consumo temporariamente até repor o capital desperdiçado nos maus investimentos. Quem não gosta dos incômodos do período de ajustamento deve impedir a tempo a expansão de crédito. Ou seja, quem não gosta dos incômodos da depressão, que é um incômodo, estou dizendo, eu gosto por conta do que ela significa, mas é um período difícil. Quem não gosta disso tem que fazer o quê? Impedir populismo, impedir crédito fácil, impedir intervenção do Estado no mercado. Não adianta interferir no processo de ajustamento por meio de nova expansão de crédito. Na melhor das hipóteses, essas intervenções só conseguem interromper, perturbar e prolongar o processo curativo da depressão. Não, se não chegarem a provocar um novo boom com todas as suas inevitáveis consequências. Ou seja, suponhamos que você estava metendo uma adrenalina no sujeito de 100, agora você vai botar só 5. O que ele está dizendo é que esses 5, na melhor das hipóteses, só conseguem interromper, perturbar, prolongar o processo curativo da depressão. O que acontece depois da crise de 29 é isso. É o governo tentando não fazer o que fizeram, mas tentando dar um remédio e atrapalhando todo o processo. Se não chegar, então, o processo curativo, na melhor das hipóteses, é isso. Se não acabar por ficar tentado aumentar a dose do remédio que mata, que é o veneno, e provocar um novo boom, com todas as suas inevitáveis consequências. E é a história do boom em cima de outro boom. O processo de ajustamento, mesmo que não haja uma nova expansão do crédito, se prolonga em decorrência dos efeitos psicológicos provocados pelo desapontamento e frustração. O processo de ajustamento, depois da depressão, mesmo que não haja uma nova expansão do crédito, se prolonga em decorrência dos efeitos psicológicos provocados. Quantas pessoas hoje não fazem, eu quero fazer concurso público, eu quero o CLT, não importa se na PJ eu ganho 10 mil, na CLT eu ganho 2. Por que disso? Esse é o efeito psicológico do mundo. As pessoas demoram a se livrar da autoilusão de uma prosperidade irreal. Os homens de negócio tentam continuar projetos não lucrativos, tendem a não enxergar a realidade quando esta é desagradável e quebram. O que é isso aqui, ó? Aqui, na verdade. É pior do que isso. Isso aqui, quem assistir esse vídeo e passar para os amigos, vai ver que o Rodrigo está falando, e eu já falei antes, postei nas redes sociais, que, vou falar das empresas de Araçatuba, vou falar de outra região, já vou me ferrar por isso, talvez. Construtoras que estão com seus prédios sendo construídos, muitas vão quebrar e não vão entregar. Por quê?
Porque essas pessoas demoram a se livrar da autoilusão da prosperidade que viveram, não estão vendo o que está acontecendo. Os homens de negócio tentam continuar projetos não lucrativos, tentando vender, é o que você mais vê. Estou vendo em São Paulo também muito disso. Tendem a não enxergar a realidade quando esta é desagradável. Os trabalhadores não aceitam reduzir seus ganhos ao nível exigido pela situação do mercado. Não, eu não baixo meu salário. Querem, se possível, evitar uma diminuição do seu padrão de vida. Eu não vou abrir mão da minha chácara, do meu carro novo. Não querem mudar de emprego nem de local de residência. Você acha que eu vou lá para Rondonópolis, lá para a selva onde está fazendo, onde tem trabalho? Você está doido, rapaz? Eu sou índio. Quanto maior tiver sido o seu otimismo nos dias do boom, maior será a sua resistência ao ajuste. Isso é um fato. Chegam a deixar passar boas oportunidades por terem perdido momentaneamente a autoconfiança e a capacidade de iniciativa. E esse não é o caso desses loucos, é o caso que eu estava falando no começo. Eu mesmo, eu não sei, deixar passar, talvez, provavelmente. Porque você acha que eu tenho autoconfiança depois de tudo que eu vivi? Ou eu majoro os riscos de tal forma que somente um lucro exorbitante que traria meu mil, lembra do meu mil, do meu concorrente de 2.000 de custo, dizendo assim, ó, eu até entro, mas agora os riscos para valer a pena depois de tudo que eu vivi, eu vou botar em 1.800 de cara, que esses 800 é para me botar dinheiro no bolso, porque esse é o preço que eu, Rodrigo, cobro para viver esses riscos novamente. Entenderam? E é isso. Que retrata a minha vida. Né? Se a Fernanda assistir essa aula um dia, ela vai concordar com isso. Mas o pior é que as pessoas são incorrigíveis. Depois de alguns anos, redescobrirão a expansão do crédito e a velha história, uma vez mais, se repetirá. É mentira do Mises? Não. Isso acontece em menos de ano, de 2 anos. Tá certo? Encerramos essa maravilhosa aula para ir depois para o próximo subitem. Como disse, temos dois subitens neste item 9 e desde o item 6, acho que até antes, eu venho contando a minha história empreendedora no meio dessa economia malfadada que virou praxe nos países, baseando-se em ciclos econômicos. E tem gente que deu prêmio Nobel para as políticas adotadas depois da crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, inundando de crédito, ou na crise dos anos 2000 das empresas de tecnologia. É isso que vai causar uma, uma problemática econômica daqui para frente, que a gente falava lá atrás, que vai ser realmente sofrida, porque o período de ajustamento, depois de anos produzindo iPhone 16, 17, 18, 20, tirou, porque tava, o crédito estava fácil, a gente se achava no direito de ter isso daqui, e deixamos de investir em coisas que realmente seriam as coisas mais urgentes de mercado. Talvez nos leve a uma convulsão social muito grande. Mas isso vai ser questões para a história avaliar no futuro, não tem como sabermos. Prever nem quando, nem quanto, nem como. Ok, pessoal? Abraço. Sorriam.